No céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Para você, meu amigo, minha amiga, que está no trabalho, na sua casa, ou onde quer que você esteja, seja bem-vindo à nossa igreja, a IPI de Vila Nova, Igreja Presbiteriana Independente de Vila Nova, em Goiânia, Goiás. É um prazer muito grande estarmos reunidos hoje para realizarmos e desfrutarmos da Palavra de Deus através do nosso culto dominical. Por isso, mais uma vez, seja bem-vindo e acompanhe conosco esse culto. E eu te convido, nesse momento, a todos vocês, da maneira que você achar melhor, de joelho, de pé, para que estejamos orando pela realização desse culto. Vamos orar? Soberano Deus, Pai querido e amado, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos neste momento por este culto que iremos agora apresentar. Oramos para que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que esse vídeo alcançar, para cada lar, trabalho, para cada local aonde esse vídeo for apresentado, que a Tua presença esteja lá também. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que fizermos nesta noite. Recebe todo o nosso louvor e gratidão. Abençoe a palavra que iremos ministrar também nesta noite e principalmente abra as nossas mentes e os nossos corações para receber da Tua palavra. Obrigado por tudo. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu te convido nesse momento, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, que acompanhemos a leitura do Salmo de número 28. Salmo de número 28.
Este salmo é bem curtinho, ele só tem 9 versículos, 9 versos, na verdade. E ele começa assim: Senhor, eu clamo a ti, rocha minha, não me deixes sem resposta, pois se te calares, serei como os que descem à cova. Ouve minhas súplicas quando clamo a ti, quando levanto as mãos para teu santo templo. Não me arraste com os ímpios e com os que praticam a maldade. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. Retribui-lhes segundo suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Retribui-lhes conforme o que praticaram. Retribui-lhes o que eles merecem. Como eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que suas mãos têm feito, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele, meu coração confiou e fui socorrido. Por isso, meu coração salta de prazer, e eu o louvarei com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 7, que diz o seguinte: Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nesse momento, irmãos, nós vamos colocar na presença do Senhor em oração e agradecer ao Senhor pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pois até aqui, Pai, o Senhor nos ajudou. Te agradecemos, Pai, pois o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor conhece as nossas necessidades. E te agradecemos, Pai, pela generosidade, Pai, dos nossos queridos irmãos, que com tanto carinho trazem os seus dízimos e suas ofertas, Pai. Que o Senhor continue, Pai, a abençoar nossa igreja, abençoar nossas famílias e nos ensinar, Pai, que nós dependemos do Senhor. O Senhor é generoso, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos traz a provisão, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado, Pai, pela presença do Senhor em nossas vidas. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a confiar no Senhor e a descansar no Senhor em todo momento, pois até aqui, Pai, o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E te pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos guiando a cada dia mais, Pai. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar nos abençoando, né, nesses momentos difíceis, né. Eu gostaria muito de estar junto dos irmãos, né, poder abraçar cada um, mas vai passar e nós vamos poder estar juntos, congregando juntos para louvar o nome do Senhor. Irmãos, nesta hora eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de 1 João,
capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nessa hora, irmãos, vamos colocar diante de Deus os nossos pecados, as nossas transgressões, vamos fazer a nossa confissão de pecados. E eu gostaria assim que os irmãos se sentissem à vontade, como quiser, sentado, ajoelhado, ou mesmo em pé. Vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nos aflige. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos e te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Pai, em nome de Jesus, colocamos, ó Senhor, diante de ti nesta hora, todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, tudo aquilo, Senhor, que nós fizemos, consciente ou inconscientemente, Senhor, nós colocamos diante de ti, depositamos, ó Deus, diante do teu altar e clamamos, ó Senhor, nesta hora pela tua misericórdia, clamamos, Senhor, pelo teu perdão. Senhor, nos perdoe. Perdoa, Senhor, a cada um de nós tudo quanto temos feito e que não agrada a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, purifica, Deus, a nossa alma. Lava, Senhor, as nossas vestes com teu sangue puro carmesim e faça, Senhor, de cada um de nós as nossas vestes mais brancas, mais alvas do que a neve, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, ainda no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do vosso nome. Meus irmãos, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que todos os nossos pecados são perdoados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, graça e paz. Mais uma vez, estamos juntos como igreja para adorar o Senhor. Fazer isso também através da música, né? Não só com as orações, com a leitura da palavra, mas também cantando. E a gente vai dizer que Ele é santo, Teu nome é santo. Adore aí onde você está, de todo o seu coração. Teu nome é santo.
Senhor que é santo, esse Senhor que é digno de receber toda honra e glória. É Ele que sacia a nossa sede, é Ele que tem cuidado de nós e vem saciar e matar a nossa sede. E todos os que têm sede podem se achegar a Ele e matar de uma vez por todas a sua sede. Dos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte Jesus, imergir o seu coração. A dor e a tristeza vai ser lavada será nas ondas do amor de Deus, lá dentro do coração, fundas no coração. Cantamos, vem Senhor, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Todos que têm sede, aleluia, os que fracos são, se aproxime de Jesus, venham à fonte, imergir o seu coração. A dor e a tristeza serão lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Vem Senhor Jesus, vem Senhor, lava toda dor, Senhor, em nome de Jesus. Vem Senhor Jesus, Santo Espírito vem. Santo Espírito vem, Santo Espírito vem, profunda o coração, profundas no coração, profundas no coração. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Senhor, Tu estás aqui, presente neste lugar, e a Tua presença nos cura, Espírito Santo de Deus, Tu que habitas em nós, renovas as nossas forças. Nós acabamos de dizer ao Senhor que Ele é aquele que mata a nossa sede, e essa sede que Jesus mata é um cuidado dele, e Ele não nos desampara, Ele continua cuidando de nós, dia após dia. Deus cuida de mim e de você. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma
Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. De mim. Mas às vezes não temos. Se na vida não tenho direção, verdade? Eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, pois sei. Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Oi, gente, tudo bom? Hoje é domingo, Dia dos Pais, e nós não podemos deixar faltar, né, uma oração pelos nossos pais. Muita gratidão no nosso coração, né, pelos pais que nós temos aqui da igreja, da nossa comunidade. Você, papai, você, vovô, né, vocês são uma bênção na nossa vida. E o Gustavinho está aqui comigo. Tudo bom, meu irmão? Graças a Deus. Então tá bom. E ele vai fazer uma oração, vai colocar as nossas vidas, nós, pais, diante do Senhor em oração. Vamos orar? Amém. Deus amado, Pai Celeste, poderoso, nós estamos aqui, Pai, para Te engrandecer o Teu santo nome, Pai, e agradecer, meu Deus, pela vida de cada pai e de suas famílias, Pai, pela vida desse servo, meu Deus, a qual tem que sustentar a Tua família, Pai, tem que dobrar os joelhos, Pai, para sustentar a sua família em oração, meu Deus. Obrigado por cada pai, por cada vida de cada pai, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, cada pai, Pai, vindo com ele, meu Deus, desvendar, meu Deus, teu coração, meu Deus, possa estar tornando ele cada vez mais sábio, meu Deus. Assim é o nosso desejo, o nosso pedido, Pai, por esse momento, Pai. Obrigado por esse Dia dos Pais, meu Deus, por cada família ter o seu, Pai. Assim nós te agradecemos e pedimos para que venha muitos outros dias dos pais, junto com os nossos pais e amados pais. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Pais,
Lembre-se que o nosso alvo maior é Jesus. Sermos como Jesus para que os nossos filhos e filhas possam saber também como é o amor do Pai. Amém? Então, satisfação a todos. Deus abençoe. Papai, nós amamos. Feliz Dia dos Pais. Obrigada, papai, pelo seu amor e carinho. Te amamos. Te amamos. Mamãe. Benício, olha pra mamãe. Fala, papai, eu te amo. Eu te amo. Fala, papai. Eu te amo, papai. Papai, eu te amo. Obrigado por tudo, pai. Pai, eu vim aqui te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim. Tem carinho, amor por mim. Então, eu queria te agradecer muito, muito, muito e mais. Eu te amo muito. Beijão. Feliz Dia dos Pais. Meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço pelo dia de hoje, por essa semana maravilhosa. Venho lhe pedir, Senhor, para que o Senhor abençoe cada um que está aqui presente. Que o Senhor possa cuidar de nós, nos proteger e nos abençoar. Que o Senhor abençoe a vida do pastor, da família dele, de cada um que está aqui. Não podemos estar na igreja, mas estamos aqui, mesmo distante, perto. Te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito por nós. E que o Senhor abençoe a palavra de hoje. Que o Senhor possa edificar a palavra em nossas vidas. Que consigamos absorver cada parte do que for ministrado hoje. Que o Senhor cuide para que não falhemos com o Senhor e que podemos levar a Tua palavra o mais longe possível. Que possamos trazer mais pessoas para perto de Ti, conseguir fazer com que pessoas se entreguem a Ti e reconheçam realmente o bem que o Senhor faz para todos aqueles que estão contigo. Abençoe essa palavra, abençoe a vida de cada pessoa que está aqui assistindo. Amém. Oi, gente! Todo mundo bem? Certinho? Graças a Deus, na santa paz do Senhor. Bom demais, hein? Gente, que culto abençoado, hein? Glória a Deus, porque Ele está conosco aqui, Ele está nos abençoando. Que bom termos essa presença viva do nosso Deus, né? E nós estamos, mais uma vez, conversando aqui dentro da nossa série Ele tem cuidado de nós. E um dos desafios que me veio ao coração nessa série é nós tentarmos pensar numa possibilidade de encontrarmos uma teologia da vida cristã à distância. Porque distanciamento social tem sido uma realidade para todos nós. E uma realidade que nós, na verdade, não gostaríamos de estar vivendo, mas vivemos. E eu tenho procurado respostas na palavra de Deus. E eu creio que Deus tem sido bom para comigo. Pelo menos para mim a vida tem sido muito bom ver como nós podemos encontrar na palavra de Deus o próprio Senhor Jesus preparando os discípulos, a igreja, para que nós vivêssemos à distância a vida cristã. Distância de quem? Do próprio Senhor Jesus. E aqui eu quero deixar bem claro que não vou estar apoiando ideias do tipo assim, Deus nos abandonou, Deus está distante de nós. Não, não é isso. Mas há um propósito de Deus para que Jesus esteja distante de nós nesse momento da história, mas apesar de distante, nós não deixamos de ser cuidados por Deus.
E é isso que nós vamos trabalhar nessa série durante esse mês. Como Deus cuida de nós à distância. E hoje, o cuidado de Deus à distância pelo Espírito Santo, ou por meio do Espírito Santo. É um grande desafio, mas eu creio que nós veremos o Senhor falando ao nosso coração nesses dias. Ok? Então Jesus preparou os discípulos para viverem a realidade da distância física de Jesus. Mas Jesus continua conosco, Ele está presente em nossas vidas, mas fisicamente distante. É interessante quando a gente vai para a palavra de Deus, gente, e a gente vê assim algumas parábolas em que Jesus está falando com os discípulos antes de Jesus ser crucificado, e nós encontramos, por exemplo, a partir de Mateus capítulo 24, a partir ali do verso 45, algumas parábolas assim. Por exemplo, nesse texto que eu citei para você, Mateus 24, 45, temos a parábola do servo bom e do servo mau, ou do servo fiel e do servo mau. E aqui nós vemos que Jesus está mostrando, né, que o Senhor desses servos, Ele não está fisicamente presente, né? E ali então, no verso 46, Jesus fala: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim o quê? Dando sustento aos seus conservos, né? Conservo é como se fosse um servo igual, um irmão. E então, quando esse Senhor vier, Jesus está preparando os discípulos. Olha, eu vou para junto do Pai, eu vou estar fisicamente distante, mas eu voltarei. Há um preparo na palavra de Deus para nós vivermos distanciados. Às vezes a gente se sente tão distanciado do templo, dos irmãos, né? Mas há um preparo na palavra de Deus para nós vivermos essas realidades difíceis, duras, né? Essa parábola aqui é algo que nós vemos claramente. Virá o Senhor daquele servo, um dia em que não o esperem, hora que ele não sabe. No capítulo 25 a gente vai ver a mesma coisa, a parábola das 10 virgens, do 1 ao 13, né? O noivo demora, verso 5 ali, né? E como o noivo estava demorando aqui, a estar junto das 10 virgens, com quem ele se casará, né? Então essas virgens, elas adormecem, e o problema aqui não é elas adormecerem, mas é como elas adormecem. 5 adormecem, mas estão preparadas com azeite extra, e 5 estão totalmente despreparadas, como se ele demorasse mais e mais para voltar. E quando menos esperam, se ouve a voz: lá vem o noivo está voltando. Jesus conta essa parábola para nos ensinar a viver sem a presença física dele no nosso meio, um distanciamento físico. Mas Jesus está nos preparando, preparando os discípulos. Aqui, 25 do 31 ao 46, nós vamos ver, 31 do 14 ao 30, nós vamos ver a parábola dos talentos, né? Começa assim: será como um homem que, ausentando-se do país, olha o distanciamento, gente, ausentando-se do país, ele faz uma coisa, ele faz uma coisa muito importante. Ele dá 5 talentos para um servo, 2 para outro e 1 para o outro, e vai. Ali no verso 19, depois de muito tempo, olha, ficou muito tempo distante, né? O Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste com eles. O que vocês fizeram com os talentos que eu lhes dei? Gente, olha só o resumo disso aqui. A gente só está vendo por cima, é só uma introdução aqui, né? Mas Jesus está falando assim: eu não vou estar fisicamente com vocês, mas eu quero que vocês cuidem uns dos outros. Não fiquem achando que porque eu vou demorar, porque vocês acham que eu vou demorar, que vocês podem fazer o que bem quiserem, espancar seus irmãos, brigar com eles, fazer o que vocês quiserem
de tudo que eu coloquei nas suas mãos. Não é assim, vocês têm que ter cuidado com tudo que eu dei para vocês, né? Vocês têm que estar zelosos da sua vida, vocês têm que estar preparados, porque a qualquer momento eu posso voltar. E olha, eu dei talentos que são meus, eu coloquei na mão de vocês, para que vocês usem esse talento para minha glória. E quando eu voltar, nós vamos ver assim, o que vocês fizeram com tudo que eu coloquei nas mãos de vocês. Olha só, gente, interessante. E nós temos também aqui o relato de Jesus sobre o grande julgamento, de 31 a 46, né? Quando todas as nações estarão diante do Pai, né? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. E todo mundo vai estar atônito nesse momento: mas Senhor, quando foi que a gente fez isso? E para o Senhor ainda? Como foi essas coisas? Lá no verso 40, o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeram. Jesus está mostrando que, embora Ele está fisicamente distante de nós, nós temos uma responsabilidade como se Ele estivesse presente, em agir em nome dEle, em cuidar como se Ele cuidasse, porque Ele deixou essa responsabilidade para nós, né? E Ele virá para saber se nós estamos sendo fiéis a Ele ou não. Os que estavam à esquerda, né, Ele fez as mesmas afirmações, só que dizendo assim: afastai-vos de mim, né? Vão para a perdição eterna, em outras palavras, né? Por quê? Porque vocês não serviram a nenhum desses pequeninos, e quando vocês deixaram de fazer a eles, vocês deixaram de fazer a mim. Gente, é interessante que o apóstolo Paulo, ele também entendeu essa teologia do distanciamento, mas um distanciamento assim que Deus continua cuidando de nós. Quando Paulo fala sobre a Santa Ceia aos Coríntios, né, aos Corintos, melhor dizendo, né, no capítulo 11, verso 26, é muito interessante como o apóstolo Paulo coloca, né? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, semana passada nós participamos da ceia, né? Vocês anunciam a morte do Senhor, presta atenção, até que Ele venha. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, a Santa Ceia Jesus deixou instituída para que nós pudéssemos ser fortalecidos, mesmo que Ele esteja fisicamente distante de nós, mostrando que quando nós comemos do pão e do vinho, Ele está presente em nossa vida, né? E tem um meio pelo qual Jesus habita a nossa vida, né? Que é o Espírito Santo. Então Jesus, Ele virá. Para onde foi Jesus? João 14,3 nos mostra para onde foi Jesus. Olha só: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou estejam também vocês. Gente, Jesus foi preparar um lugar para nós, ali junto onde habita o Pai. É para lá que Jesus foi. Jesus foi com um propósito. Jesus se distanciou fisicamente de nós aqui com um propósito, com uma missão de nos preparar um lugar. E lá no capítulo 14 do Evangelho de João, nós vamos ver que aí Jesus vai para lá, né? Mas vem para nós o cuidado de Deus. Digamos assim, Deus usou o que Ele tinha de mais precioso e mais avançado em termos de cuidado à distância.
né? 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas a vocês e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. A tecnologia de Deus não é uma máquina, não é um processo, um procedimento. Aquilo que Deus tem de mais precioso em termos de cuidado é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus. E Ele foi enviado pelo Pai em nome de Jesus. É como se o Espírito Santo fosse um procurador de Jesus na nossa vida. Se você é adulto, você sabe o que eu estou falando. Para os mais jovens eu vou explicar. Procuração é um documento que, por exemplo, digamos, eu estou aqui com o Gustavo, eu vou passar uma procuração para o Gustavo comprar um chocolate para mim. Então o Gustavo, ele tem poderes para comprar chocolate para mim. E está só assim os termos, comprar o chocolate. Aí assina o documento, né, reconhecido a minha assinatura, ele vai, pega o documento e compra o chocolate. Ó, estou comprando chocolate, mas não é para mim, Gustavo, para o pastor César, né? E nesse documento ele só pode comprar, ele não pode comer, ele não pode emprestar, ele não pode dividir o chocolate, tem que ser todo chocolate para mim, porque está na procuração. Nesse sentido, o Espírito Santo é um procurador de Jesus, porque o Espírito Santo, ele não vai falar para nós ou nos ensinar nada diferente do que ele ouviu do Pai e do Filho. Lá em João 16:13, nós vamos ver isso, né? Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão por acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. O Espírito Santo, ele não tem autonomia para fazer nada diferente do que ele ouviu do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele está trabalhando junto com o Pai e com o Filho. E tudo que ele nos fala, tudo que ele nos ensina, é exatamente aquilo que o Pai e o Filho falam, né? Então ele ouviu do próprio Pai e do próprio Filho. Só que o Espírito Santo, ele é criativo, ele nos ensina com criatividade, para que nós possamos entender como pôr em prática o que ele ouviu do Pai e do Filho no nosso tempo de hoje, né? Então o Espírito Santo, ele é fantástico, ele é poderoso, ele é maravilhoso, né? Ele diz tudo o que ouviu, ele não retém nada do que ele ouviu do Pai e do Filho. Glórias a Deus por isso. Ele glorifica Jesus na nossa vida. E agora nós vamos para a parte final da nossa mensagem. Nós vamos ver como o Espírito Santo cuida de nós, como o Espírito Santo glorifica Jesus na nossa vida, como o Espírito Santo é esse cuidado de Deus na nossa vida, sendo que Jesus está fisicamente distante, mas o Espírito Santo nos faz viver a vida do Senhor Jesus aqui na terra hoje. Então você acompanha comigo a leitura que nós vamos fazer em Romanos 8. Nós vamos começar no verso 26, mas nós vamos citar alguns versículos antes, né, que fazem parte de um contexto anterior, certo? E vamos ler até o verso de número 28. Vamos por partes, bem calmos aqui. Eu quero mostrar para você a beleza do cuidado do Espírito Santo, gente. Esse para mim é um dos textos bíblicos mais lindos, mais belos da palavra de Deus. Paulo diz assim para nós: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que texto maravilhoso e curioso e misterioso ao mesmo tempo, né? Eu demorei muito tempo para entender o que são esses gemidos inexprimíveis, o que ele quer falar com isso, né? Mas eu posso falar para você o seguinte:
No início do versículo está da mesma maneira, e no final do versículo está gemidos inexprimíveis. Paulo está apontando que o gemido do Espírito Santo, ele é da mesma maneira, ou é semelhante, alguns outros textos bíblicos trazem semelhantemente, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? O que é isso? Paulo está falando que há outros gemidos que nos ajudam a entender o que é esse gemer do Espírito Santo, né? Ali no verso 18, Paulo fala dos sofrimentos do tempo de hoje, né? Ou do tempo presente, que nós todos presenciamos, sentimos, esses sofrimentos que nos fazem sofrer hoje, né? Então nós vemos tantas coisas terríveis, difíceis. A pandemia é só um desses sofrimentos, né? E nada, nenhum desses sofrimentos é capaz de ser comparado com a glória eterna que nós receberemos em Cristo Jesus. Mas, ali no verso 22, Paulo ele fala assim: sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E é interessante que quando você olha para a criação ou para a natureza, a gente vê o gemer da criação. Eu não sei se você concorda comigo, mas hoje em dia, ao invés de a gente ver a criação gemendo de dor, me dá uma impressão que parece que ela está ensaiando um grito, e um grito cada vez mais alto, como se estivesse doendo cada vez mais, ou como se estivesse sofrendo um sofrimento cada vez maior, que vai aumentando, aumentando, aumentando. Essa é a ideia do que Paulo está falando. Olha só, gente, né? Olha o que o homem tem feito na terra. Era para a terra descansar a cada 7 anos, a gente não vê isso mais. Olha o tanto de queimadas, o movimento dos gafanhotos, os vírus, os animais morrendo, os vulcões, os terremotos. Gente, há um gemer da criação por causa do pecado que está corrompendo toda a criação de Deus. E essa criação está já, me parece, é um sentimento meu, tá? Gritando, e cada vez mais alto, e o grito vai ser cada vez mais ensurdecedor. E é isso mesmo que está na palavra. Eu já vou te explicar o porquê. Guarda aí. Aí no verso de número 23, Paulo ele vai além. Não somente ela, da criação, né, mas também nós que temos as primícias do Espírito, nós que somos povo de Deus, igualmente gememos no nosso íntimo. E não é verdade, gente? Poxa, olha quanto sofrimento nós vemos no mundo, quanta injustiça, quanta fome, quanta violência, quanto ódio, quanto que as pessoas estão assim separadas por muros, umas brigando com as outras. Se você não faz parte do meu grupo, eu te odeio. Quantas injustiças, quantas ameaças, quanta corrupção, quanto dinheiro que era para o bem do pobre, do próximo, e está sendo desviado por aqueles que são ricos e ficam cada vez mais ricos, e de uma maneira injusta, ilegítima. Gente, se nós temos o temor de Deus, isso nos faz gemer no nosso íntimo. Nós sentimos isso dentro do nosso próprio coração, e como alguém já disse, e se isso não mexe conosco, e se isso não nos faz sofrer e gemer ao ponto de até mesmo gritar, se possível fosse, tem algo errado conosco. E esse termo gemer,
nós poderíamos traduzir como sendo a ideia das dores de parto. Quando a mulher está grávida, mas está prestes a dar à luz. Você vê que a mulher grávida, ela está sofrendo, porque está prestes a dar à luz. Mas ela quer esse sofrimento, porque ela sabe que depois que ela sofrer, depois que passar todo o pior, haverá uma nova vida em seus braços. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a criação, a natureza, ela está num processo de parto. E o Espírito Santo tem a ver com isso, né? Então a natureza, ela está gemendo, 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 mas ela sabe, a criação sabe, haverá uma nova criação. Nós que temos as primícias do Espírito, como o apóstolo Paulo coloca, que somos salvos em Cristo Jesus, nós sofremos, nós gememos, vemos todas essas coisas erradas, nós pregamos o Evangelho de Cristo, vemos as pessoas não querendo muitas vezes nem ouvir mais esse Evangelho, nós sofremos, mas o nosso sofrimento, a nossa dor em pregar o Evangelho, em ter uma vida de oração, em buscar nós mesmos a santificação e fazer a vontade de Deus em tudo, fazer discípulos, como Jesus nos ordenou, né? Todo esse nosso sofrimento nós queremos, porque sabemos que também haverá uma nova criação. Quando Paulo fala que o Espírito Santo geme da mesma maneira, ele fala assim como se o Espírito Santo também estivesse com essas dores de parto, porque o Espírito Santo está gemendo. E o texto que me vem à mente é o texto de Gênesis, capítulo 1, quando o Espírito Santo estava lá se movendo entre as águas. E esse agir do Espírito, esse mover do Espírito sobre as águas, vai fazer com que toda essa nova criação de Deus em meio ao caos aconteça. O Espírito Santo está se movendo para permitir a criação. Assim como o Espírito Santo também no mesmo poder se moveu, né? Cobriu Maria para que nascesse Jesus. No mesmo jeito o Espírito Santo se move, como diz Paulo, né? Se alguém está em Cristo é uma nova criatura, ou poderia ser uma nova criação, porque houve um mover do Espírito Santo, fazendo com que as coisas velhas ficassem para trás e tudo fosse feito novo. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele geme. E onde está o Espírito Santo, gente? O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele geme dentro da nossa vida. Paulo está fazendo uma comparação. Então, a natureza tem uma expectativa da nova criação, então ela geme, sente essas dores de parto e ela quer que nasça essa nova criação. Nós gememos, vemos tudo de ruim que está sendo feito com a criação, tudo de ruim que está sendo feito com o nosso semelhante, gememos, lutamos, evangelizamos, falamos do amor de Cristo, pregamos a todos, né? Nós queremos esse sofrimento porque sabemos que há uma nova humanidade para ser criada em Cristo Jesus, e o Espírito Santo que habita em nós, ele geme a nosso favor. Sabe como, gente? O Espírito Santo está dentro de nós para cuidar de nós, e cuidar no sentido de que a vontade de Deus para a nossa vida seja cumprida. Qual que é a vontade de Deus? Fazer com que nós sejamos transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele faz uma leitura da nossa vida. Como é que está o pastor César? Como é que está a irmã?
Como é que está o irmão B? Como é que está essas pessoas? O Espírito Santo sabe, ele faz todo um plano, um check-up. O Espírito Santo sabe exatamente onde estão as nossas fraquezas, o que precisa ser transformado na nossa vida. E aí, gente, o Espírito Santo ele começa a interceder por nós. De que jeito? O Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos, como uma mulher que está em trabalho de parto. Então, o Espírito Santo, ele vê as coisas que precisam ser transformadas dentro de nós. Olha só, gente, que beleza! Então, o Espírito Santo, ele começa a se mover em nós. Ele começa a se mover, ele começa a interceder por nós, né? E com gemidos, quer dizer, mostrando assim, ó, que ele está fazendo um trabalho de parto para que em nossa vida nasça algo novo da parte de Deus, para que nós sejamos novas criaturas, novas pessoas, uma nova criação em Cristo. Amém, gente? Olha só esse agir do Espírito Santo. Agora, presta atenção aqui no termo inexprimível. Eu penso que nós precisamos entender o que é esse inexprimível. Inexprimível para quem? É para nós, né? Porque a figura de uma mulher que está em trabalho de parto. Você já viu uma mulher em trabalho de parto assim, gemendo em silêncio? Eu nunca vi. Nunca vi mesmo, né? Com todo o respeito às nossas irmãs, às mulheres, né? É um fato, não é um gemido assim silencioso, é um gemido porque começa gemendo e termina gritando, né? Tamanha a dor, não é uma coisa fácil que ela está passando, mas que vai gerar uma nova vida. Então o Espírito Santo, ele geme da mesma forma, mas para nós é um gemido inexprimível, mas não para Deus. Deixa eu tentar usar uma ilustração aqui para você. Eu estava lembrando do tempo de infância, que eu vi um programa que existe uns apitos para cães, e eu fiz até uma rápida pesquisa, né? Então o ser humano ele tem um limite de ouvido, né, que vai até, agora não vou lembrar os números, não trouxe os números aqui, mas digamos que seja 15 Hz, MHz, não sei agora a medida certa. Você me perdoe, sou totalmente leigo nisso, tá? Mas eu li, pesquisei, só não lembro a medida certa. Talvez o Gustavo depois ele coloque aí embaixo para a gente certinho, vamos ver se ele consegue. Então, passou daqui, o ser humano não consegue ouvir mais uma frequência mais alta do que essa, mas outros seres vivos, como os cães, conseguem. E existe um apito que está nessa frequência que não é captada pelo ouvido humano, mas é captada pelos nossos amigos caninos, né? Os nossos pets. E você assopra e você tem a resposta deles, é um apito de treinamento. Eu estou usando essa ilustração para mostrar para você o seguinte: esse gemido do Espírito Santo, para nós, ele é inexprimível, mas está numa frequência que, digamos, vou usar o termo espiritual porque é a única ideia que me ocorre, né? Uma frequência espiritual que o Pai Celeste ele consegue captar, como se fosse uma linha direta, exclusiva, uma comunicação única. Paulo coloca assim no verso de número 27: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha só, gente, que lindo isso, né? O Espírito Santo intercede por nós
para que na nossa vida seja feita a vontade de Deus. Mas Ele intercede com força, com poder. Qual que é a força do Espírito Santo? O gemido, esse gemido inexprimível, mas que o Pai capta. O Pai conhece a mente do Espírito. Então, o que acontece é o seguinte: na prática, nós estamos com algum problema e nós oramos, né? Tipo assim, eu estou com raiva de alguém. Senhor, eu estou com raiva dessa pessoa por causa disso. Senhor, acaba com essa pessoa, vai, aniquila ela, por favor. Estou com tanta raiva, eu não quero mais ver ela nunca mais na minha frente. Você ora. Uma oração esquisita, mas orou, né? E o Espírito Santo, ele também nos ajuda na oração. Só que o Espírito Santo, ele não vai fazer uma oração assim que não seja de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele começa a gemer com uma oração dessa nossa, né? Senhor, ele está orando tudo errado, né? Ô Pai, ajuda ele está com raiva, então o Senhor precisa tratar a raiva dele. Ele precisa aprender que a raiva, a ira, né, não pode ficar tanto tempo assim no coração, tem que resolver logo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não é essa a vontade de Deus, que a ira permaneça, mas tem que tratar o quanto mais cedo melhor. E aí o Espírito Santo começa a orar, interceder por nós com esses gemidos inexprimíveis, e o Pai sabe o que está na mente do Espírito. Olha, na mente do Espírito está a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que a gente perdoe, que a gente trate o motivo da raiva, que haja um livre perdoar no nosso coração, a gente não fique guardando a mágoa, né? E o Espírito Santo, ele vai gemendo dentro de nós, e isso leva um tempo, gente, né? E ele vai gemendo cada vez mais, como quem vai dar, né, à luz uma nova vida, uma nova situação em que você consegue vencer a raiva segundo a vontade de Deus. Você consegue perdoar, e aí houve algo novo de Deus na sua vida. Glórias a Deus por isso. E olha só como é que o Pai faz isso, gente. O Pai sabe, né, a mente do Espírito, conhece. O Espírito Santo ora de acordo com a vontade de Deus. E o verso 28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, para atender a oração do Espírito, e até mesmo a nossa oração que começou errada, mas o Espírito vai atuando, a gente vai mudando a oração, porque o Espírito Santo está agindo, né, com gemidos inexprimíveis na nossa vida. Então Deus usa tudo, até mesmo as circunstâncias na nossa vida, e não só na nossa vida particular, mas na vida da igreja de Cristo é assim também, gente, né? O Espírito Santo olha para a igreja, vê as fraquezas da igreja. Olha, qual que é a fraqueza dessa igreja? Será que essa igreja, ela não é missionária? Será que essa igreja, ela não é missional? Ela não prega para fora das paredes do templo? É uma igreja que tem muita fofoca? Qual é a fraqueza dessa igreja? E o Espírito Santo detecta isso, ele faz a leitura. Então a igreja ora, a igreja sempre está em oração. Senhor, a gente está vendo que precisa alguma coisa na tua igreja. Senhor, age na vida da tua igreja. O Espírito Santo está lá orando com a gente, e o Espírito Santo, ele detectou a fraqueza da igreja, e ele começa a ter esse gemido inexprimível que nós não sentimos, não vemos nada, não ouvimos nada, mas o Pai conhece a mente do Espírito. Então essa igreja que precisa evangelizar mais, essa igreja precisa ter mais amor, essa igreja precisa ter mais comunhão. O que está precisando, né? E o Pai usa todas as circunstâncias, tudo que está nas suas mãos, todas as coisas, para fazer a sua vontade prevalecer. Amém, gente? Olha, às vezes eu fico pensando o seguinte: eu vejo muitos irmãos, eu ouço muitos irmãos
Eu sei que muitos irmãos pensam assim, poxa, mas tal igreja está liberado o culto, a outra também, a nossa ainda não. Por quê? E a gente assim, sempre faz o julgamento errado, não é? É porque aquela igreja é mais que a nossa, porque a nossa é isso, é aquilo. E a gente tenta entender o porquê das coisas. Mas será que Deus às vezes não está usando essa circunstância da pandemia e da nossa igreja ser uma das últimas, provavelmente, que vai abrir suas portas? Será que Deus não está usando isso para ouvir uma ação, uma oração do Espírito Santo, que Ele está gemendo em favor da nossa igreja? E de outra maneira, talvez nós não seríamos transformados ou não viveríamos uma vontade de Deus para a nossa vida. Porque Deus, Ele conhece a mente do Espírito. E às vezes a gente ora errado. A gente ora simplesmente assim, Senhor, que abra as portas do templo da igreja. Mas o que o Espírito Santo está pedindo é, Senhor, ensina esse povo que nós não dependemos de prédios para te servir. Nós precisamos de um coração disposto a servir o Senhor onde nós somos enviados, onde nós estamos. E mesmo que à distância dos prédios da igreja, mesmo que Jesus fisicamente não esteja conosco, mesmo que tudo esteja à distância, o Senhor cuida de nós. Nada nos tem faltado. Meus irmãos, o Senhor sabe. O Senhor sabe aquilo que precisa ser mudado, transformado na nossa vida, transformado na nossa igreja. O Senhor sabe. O Espírito Santo, Ele tem gemido por nós. O Espírito Santo, Ele tem intercedido por nós. E Deus usa tudo, todas as coisas do tempo presente, até mesmo aquelas coisas do tempo presente que nos trazem sofrimento, dor e que também nos fazem gemer, para ouvir a intercessão do Espírito Santo. Ele conhece a mente do Espírito Santo. Nós não ouvimos essa intercessão, nós não ouvimos esse gemido do Espírito Santo. Mas quando Ele começa a interceder por nós, há uma transformação de Deus nas nossas vidas. Há uma transformação de Deus no seu lar. Há uma transformação de Deus no seu coração. E haverá uma transformação de Deus para essa igreja. Porque Ele é o Senhor. E Ele tem usado o seu Espírito para mover-se em nossos corações. Nós não sentimos isso, nós não fazemos ideia. Às vezes parece que está tudo tão parado. A gente pensa assim, nossa, será que Deus não vai fazer nada? E o Espírito Santo está lá, gemido inexprimível, o tempo todo, agindo, fazendo, clamando, intercedendo por mim, por você, pela igreja, de tal forma que aquilo que é a vontade de Deus vai acontecer nas nossas vidas. Eu creio assim. E eu espero que você creia assim também. Gente, olha que beleza esse texto. Olha só como Deus cuida de nós. Isso é cuidado. Cuidado para que a gente não se perca. Cuidado para que ninguém desanime. Cuidado para que nós não deixemos nos levar pelo que os outros dizem. É cuidado para permanecermos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Para permanecermos firmes na palavra de Deus, inabaláveis. E depois de ter passado tudo, continuarmos firmes. O Senhor está trabalhando. O Espírito Santo geme por nós. Há um parto de Deus para gerar uma nova vida nas nossas vidas.
Há uma transformação de Deus em cada área da nossa vida. E Ele não vai parar até que tudo seja completo, segundo a vontade do Pai, e até o dia da volta do Senhor Jesus. Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como rio de graça, amor e perdão. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é paz de Deus em nós. Presença que nos cura, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus em nós. Em nós. Em Senhor, a tua presença em nós, a presença do Espírito Santo em nós, renovando nossas forças, Pai, transformando nossas vidas. Ó Santo Deus, continue a tocar a tua igreja, Senhor. Continue a soprar o vento do Espírito no meio de nós, Pai. Continue a transformar as nossas vidas, a nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Fazemos diferença onde estivermos, em nome de Jesus. Ó Deus, que a igreja, Pai, receba da tua parte e seja fiel ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vou estar lendo Mateus 21, de 21 a 22. Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Bendito Deus eterno Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome Altíssimo. Nós cremos, ó Pai, na ministração da tua palavra, nós cremos no teu agir, na tua intervenção divina, Pai. Nós cremos nas boas novas do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família, Pai. É com o coração contrito na tua presença que viemos a ti clamar, ó Pai, suplicar pelas tuas misericórdias a nosso favor. Eu quero colocar a vida dos meus irmãos na tua presença, Pai.
Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nada fugiu ao teu controle. E nós cremos que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é mediante essa palavra, Pai, que eu quero pedir pelo cada pedido dos meus irmãos aqui nessa noite, inclusive o meu, que não está escrito, Pai, num cálice na igreja, mas está escrito no nosso coração. Vai de encontro à necessidade de cada um. Tu sondas e nos conhece, mesmo antes, ó Pai, de escrever, de pensar nesses pedidos. O Senhor já sabe que nós precisamos, que nós estamos almejando neste momento. Espírito Santo de Deus, age, Pai, age com poder, age com tua proteção, com a tua mão de cura. Vai de encontro à vida dos enfermos, aqueles que estão precisando, Pai, de um toque do Senhor. Oh, Pai, passa o bálsamo de Gileade do alto da cabeça à planta dos pés, daqueles enfermos das nossas igrejas. Não só da igreja, mas como todos aqueles que estão plantados no coração dos meus irmãos que estão lembrando aqui agora, Pai. Que venha a cura espiritual, a cura material, a cura financeira, Pai. Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, ó Pai. Como o Senhor já lançou no mar do esquecimento os nossos pecados, nós queremos deixar lá também, ó Pai, toda a enfermidade, crendo, Pai, nas tuas misericórdias, crendo na tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, aqui estão precisando de porta de emprego, abre, Pai. Traz a tua provisão divina na vida de cada um. Os desassossegados, Pai, traz paz, traz ao nosso coração. Aqueles que estão inquietos, pensando no dia de amanhã, não tema, segundo a palavra. Eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá sobre ti. Oh, Pai, nós cremos no teu agir. Vai de encontro a cada pedido. E já queremos declarar que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, não volta para ti vazia. E nós declaramos, ó Pai, mediante o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que sonda-nos e nos conhece, o Senhor está atendendo os nossos clamores, o Senhor está atendendo as nossas necessidades. E muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Louvado, exaltado seja o teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Gente, que Deus abençoe todos nós. Bom saber como nós somos cuidados pelo nosso Deus. E essa bênção que nós vamos cantar fala sobre esse cuidado maravilhoso. Consolo do Espírito Santo nunca faltem a vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fatos em nosso coração, cada dia estejam presentes. Deus se